Boa noite! Olá, mestres faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Bem-vindos todos vocês. É uma alegria novamente estar aqui com o pessoal do curso de formação filosófica de artes marciais e dos alunos que já estiveram aqui, e meus seguidores, o pessoal que está fazendo o curso e várias pessoas notáveis aqui. Tá aqui já o Juliano Rapkido, boa noite. O João Avalone, que está aqui acompanhando a professora. Deixa eu ver se a professora já chegou. A professora já está aqui. Deixa eu convidar ela. Vamos lá, ela já vem. Hoje, live com a doutora Marli Muccelli, com matemática sensacional. Quem está chegando, boa noite. Tá, professora? Opa, professora querida! Oi, boa noite. Boa noite! Tudo bom? Tudo, e a senhora? Tudo em paz, graças a Deus. Ótimo. Tá me escutando bem, professora? Estou escutando muito bem. Ótimo, ótimo. Hoje nós temos uma live faixa vermelha, ó. Eu tô com aqui, ó, com a samurai aqui, ó. Esse aqui é o Candide Samurai, da Samurai, doutora Marli Muccelli. Doutora em pedagogia, vários livros publicados, professora universitária, né? Foi docente em várias faculdades aqui em São Paulo, palestrante e congressista de várias faculdades no exterior, não é isso, professora? Sim, Além disso, foi a minha professora, querida, na minha formação em fui educação sua física, professora na faculdade. né? Foi minha professora no período lá da minha formação. Nossa, tô ficando velho, professor. Já fazem quase 35 anos lá. Nossa senhora, é tempo, hein? Isso, E depois nós nos tornamos colegas de trabalho. Depois eu fui contratado pela fomos FMU, né? colegas de trabalho. Muito legal, que período bacana. Professora, hoje nós temos uma live muito legal e eu quero avisar um detalhe para vocês. Essa live, como as outras lives da doutora Marli, estão gravadas, também estão lá no Facebook, desculpa, no Facebook não, no YouTube, tá? E para quem não conseguir assistir agora, pode assistir depois, vai ficar gravado eternamente aí, tá bom? Além disso, essas aulas fazem parte também de todo o material didático do curso de formação filosófica em artes marciais, tá bom? Então, para o pessoal que está fazendo o curso, para o pessoal que já fez, vai lá, dá uma olhada nas lives que estão maravilhosas, e do pessoal que está fazendo, faz parte do complemento de estudo de vocês aí, tá bom? Quem não fez o curso de formação, estão perdendo aí uma formação exclusiva, top, e só gente extraordinária das lives e um conteúdo exclusivo para aquele que quer realmente chegar num outro patamar de compreensão do que é a ciência marcial. Tá bom? A partir da sua filosofia. Bom, doutora Marli já está com a gente aqui e hoje nós vamos dar continuidade a todas as lives anteriores da professora Marli, né, professora? Porque a gente vem seguindo um ciclo aí, vem seguindo uma história, vem seguindo aí uma cronologia, não é isso? Sim, uma linha histórica. Perfeito. E na live passada nós falamos de Rousseau, né, que foi uma live muito bacana. E hoje nós vamos falar dos discípulos de Rousseau, que é Froebel e Pestalozzi, as artes marciais da pré-escola ao ensino profissionalizante. Vou fazer a introdução e aí a senhora continua, tá bom, professora? Vamos lá. Quando tratamos as artes marciais como uma atividade educacional para as mais tenras idades, logo se associa à disciplina, ao comportamento que se atinge na criança a partir dos componentes de uma aula de luta. Respeito pelos colegas, empatia, cuidado com a saúde, socialização, higiene, etiqueta e moralidade. Na criança, sabemos que tudo que ela vivencia no seu período da infância carregará para a vida adulta como parte de sua personalidade e identidade. Na escola,
as aulas de artes marciais ou lutas estão determinadas nos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, desde 1998, citando desde brincadeiras de oposições, como cabo de guerra e braço de ferro, até as modalidades mais complexas, como a capoeira, o aikido, o judô, o karatê, entre outras, com o objetivo de ampliarem o repertório psicomotor e linguístico corporal. Podemos até pensar, então, que as aulas de artes marciais na escola são traduzidas a partir de metodologias próprias de tradição antiga, de culturas que muitas vezes a criança nem sequer sabe que existe. Japão, China, Tailândia, tatame, os, itini, sanchi. Tio, o que é isso? Daí a criatividade do professor, este formado em educação física, que teve na sua discência o mínimo de conteúdo metodológico e didático para possibilitar o uso dessas ciências militares em um contexto educacional e formativo. Não se passa em branco na formação do profissional de educação física os estilos de ensino, os filósofos e os grandes nomes da pedagogia. Daí a abissal diferença entre um professor formado e um lutador, que se baseia apenas no conteúdo da técnica. Com vocês, a doutora faixa vermelha samurai, doutora Marli Muccelli. Vai, professora! Vamos, boa noite. É muito bom de novo estar com vocês. É muito prazeroso para mim estar com vocês. Como nós falamos no nosso encontro passado sobre o naturalismo da filosofia e seu principal representante, Jean-Jacques Rousseau, então hoje nós vamos continuar. Só que hoje nós vamos abordar dois grandes discípulos, que são discípulos, seguidores, que passaram para o mundo a teoria de Jean-Jacques Rousseau. E só para que a gente reviva um pouquinho, naturalismo é uma teoria filosófica que valoriza a natureza humana, que dá à natureza humana o máximo de valor que ela pode dar, e que acredita que a natureza humana é boa, que o ser humano nasce bom e que a sociedade que o estraga. Em síntese, é essa a teoria do naturalismo filosófico. Perfeito. A gente abordou bastante no encontro passado, então agora nós vamos apenas demos essa introdução para que a gente lembre o que é naturalismo filosófico. Perfeito. Nós pegamos, são muitos seguidores, Marcelo, muitos. Cada dia tem mais seguidores, mas nós pegamos os dois mais importantes, porque estão ligados à educação. Que alguns filósofos, discípulos de Rousseau, de outros filósofos, não se dedicam à educação, se dedicam a explorações de teorias filosóficas, ficam mais filosofando, como nós falamos. Esses dois, aplicar na prática. E mais, meu querido, tem muito a ver com quem pensa que no Brasil não existe cultura. Quem pensa assim está tremendamente enganado. E aqui a gente vai mostrar. Professora, Bom, vamos começar uma cortada aqui no áudio. Vamos começar pelo primeiro, que é um filósofo alemão chamado Friedrich Froebel. Friedrich Froebel era um alemão que nasceu na capital da Alemanha e se dedicou à religião protestante. Ele foi pastor luterano. Para quem não sabe o que é pastor luterano, o luteranismo é um dos ramos do protestantismo. É fundado por Lutero, muito seguido na Alemanha. Ele era pastor. Ao lado disso, ele resolveu se dedicar à educação, porque ele era russoniano.
Ele seguia a teoria de Rousseau, assim, conhecia perfeitamente a filosofia de Rousseau. Então, ele resolveu se dedicar à educação. O que ele fez, então? Além de ser pastor da igreja dele, ele resolveu abrir escolas, se dedicar a crianças pobres, a crianças necessitadas. Mas o que chamou mais atenção de Frederic Froebel foram as crianças de 0 a 7 anos, e mais precisamente do 0 aos 4 anos, porque ele começou a estudar a natureza psicológica dessas crianças. Genial. E percebeu como elas eram boazinhas, mansas e muito criativas, e muito alegres, muito divertidas. Ele começou a estudar essas crianças e analisou como elas se desenvolveram psicologicamente, como elas se desenvolviam fisicamente. E resolveu, depois de muitos estudos psicológicos e filosóficos, partindo da ideia de que a criança é também boa, que ela nasce boa, e que a sociedade é que vai deformá-la se não houver educação. Agora veja que coisa linda a comparação que esse homem faz. Ele vai comparar a criança a uma flor. Não há nada mais delicado do que uma flor. Perfeito. Então, essa criança dos 0 aos 4 anos, ele compara a uma flor. E veja o raciocínio dele, que bonito. Siga o raciocínio. A criança é uma flor. Onde existe flor? No jardim. Quem cuida do jardim? O jardineiro. Então, a criança deve ser cuidada por um professor que haja como jardineiro. Olha, seja delicado, espere desenvolver a flor, tenha carinho com a flor, molhe, cuide dessa flor. Como em alemão, a palavra que ele vai usar é uma palavra composta, ele vai criar o jardim da infância. Como é de origem alemã, chama-se Kindergarten. Olha que legal isso. Kinder, criança. Garten, jardim. Jardim da criança. Perfeito. Para nós passou como jardim da infância, mas a tradução legítima do alemão, Kindergarten, é jardim da criança. Aí ele foi estudar essa criança. E agora, quem que vai dar aula para essa criança? Aí ele vai analisar psicologicamente como deve ser o professor dessa criança. Aí eu acho mais lindo ainda, Marcelo. Ele vai dizer que o professor dessa criança tem que ser um jardineiro, como um jardineiro. Cuidar da criança como o jardineiro cuida da flor. Porque é natural, porque ela vai ter um desenvolvimento natural, porque ela precisa de ar livre, porque ela precisa de florescer. Tanto que, durante muitos anos, historicamente, o professor da pré-escola era chamado de jardineiro, jardineira. Olha que legal. E muita gente até confundia, quando o Diário Oficial fazia concurso para professores, punha concurso para jardineira. O pessoal pensava que era alguém que era para trabalhar no jardim da escola. Não, é um nome legítimo do professor do jardim da infância. Acho lindo, lindo. Não, depois, com o tempo, passou a ser professor de pré-escola e tal. Muito bem. Para isso, Froebel idealizou uma escola ao ar livre, onde todo mundo pudesse respirar bastante. Aí vai entrar a educação física, ele vai valorizar demais a minha educação física. Ele vai valorizar também jogos ao ar livre, escolas bem abertas, bem arejadas. E vai começar a usar matemática, porque ele acha que a matemática é mais propícia, porque vai usar material didático. Então, ele vai usar como material didático primordial, os dois primeiros, o cubo e a esfera, porque ele considera as formas, ele foi matemático também, ele considera as formas geométricas mais perfeitas para a criança. Perfeito. Então, ele vai instituir no material didático da pré-escola, do jardim da infância, melhor falando, desculpe, sim. Do jardim da infância, todo o material que tiver forma cúbica ou esférico. Depois, aos poucos, ele vai introduzindo outras formas. Ele vai basear o ensino dele na matemática, na geometria,
na educação física, nas ciências naturais, porque o jardineiro que vai cultivar a florzinha e deve levar a criança também a plantar, deve deixar a criança livre. E o mais interessante é que a escola dele é muito alegre. Uma escola que a criança tem prazer de assistir. Mais uma vez, ele vai dar uma grande contribuição à psicologia educacional, porque ele vai mostrar como procurar entender o temperamento, a personalidade da criança. Perfeito. E vai fazer excursões escolares, tanto que tem muita gente que pensa que excursão é coisa moderna, não, já não só fazia. E ele vai fazer as excursões, sempre com a jardineira, ou seja, a professora, tinha muito professor também naquela época. Muito legal. Ou o jardineiro, se fosse o professor, tivesse com suas crianças, com suas flores, e as tratasse com o maior carinho possível. Professor, deixa eu fazer uma adendo. A senhora me falando isso, nossa, começa a viajar aqui, né? A senhora falou de jardineira. Eu me lembro que na minha pré-escola tinha uma professora que usava uma jardineira para botar os lápis, não é isso? É isso? Sim, a origem do avental, depois que modificou, ficou aquele material, aquele avental mais simples, mas ele começou como uma jardineira, com lugar próprio para o material. Você mesmo está dando uma testemunha disso, não é? Lembrei então, da minha professora da escola aqui. Isso é muito lindo. Então, o material dele, material frebeliano, como nós chamamos, é conhecido no mundo todo e não pode mudar, porque tem os direitos autorais. E está comprovado psicologicamente, didaticamente, que é um material bom. É baseado em formas geométricas, letras móveis para formar palavras, que mais tarde influenciaram Maria Montessori, De Crowley, etc, etc, etc. Então, aqui eu preciso contar uma passagem que marcou a minha vida e para que o povo saiba que no Brasil, pelo menos no passado, tinha uma cultura invejável nas escolas. Isso é importante, professora. Eu era muito jovem, fui lecionar na Escola Normal Caetano de Campos, na Praça da República. Famosíssima. Naquela época, os seguidores de Froebel estavam visitando o mundo para ver as escolas que tinham material froebeliano e que usavam o método froebeliano. E eles vieram ao Brasil. Era ali na Praça da República e a pré-escola, no jardim, ficava do lado da Avenida Ipiranga, naquela parte que fica ali na Avenida Ipiranga. Toda aquela parte térrea era jardim. E eu era professora de didática, do curso do magistério, da formação de professores, que existia lá, o maior curso de formação de professores do Brasil, indiscutivelmente. Então, chegou uma missão alemã. Isso que ano que foi, professora? Que ano mais ou menos foi? Eu não tenho muito preciso, mas foi entre os anos 72 e 74. Pô, muito tempo. Então, como eu dava aula de prática de ensino e metodologia, a diretora, a doutora Yolanda de Paiva Marcucci, me nomeou para acompanhar a comissão que veio da Alemanha. Então, eu os acompanhei para mostrar que não só se usava o material froebeliano, como se usava o método froebeliano. Eles ficaram encantados. Alguns chegaram a deixar depoimento, que deve estar nos livros, nos anais guardados lá na Secretaria da Educação, que eles se encantaram. Então, era uma cultura froebeliana legítima. Genial. Legítima no jardim. E a senhora falando isso... O que colocava o Brasil no mesmo patamar dos outros países que usavam a metodologia. Vocês não têm noção disso, né, professora? Que o nosso país isso me toca muito. Produção educacional, teve pelo menos uma produção educacional e uma referência extraordinária, né? Aí ficou uns anos lá. Depois teve que mudar por questões, não vem ao caso comentar, nem sei se só políticas, enfim, teve que mudar. E saiu da Praça da República e veio para a Aclimação, onde eu terminei meus dias também como professora. Aí também foi montado uma pré-escola e nos moldes de Froebel. Era um prédio redondo, com as salas todas em comunicação. Então, e o material que sobrou
ficou na biblioteca e numa sala onde eu trabalhava, que chamava Sala de Didática. Então, eu pude conviver com isso, Marcelo. Que coisa maravilhosa. E eu preciso colocar isso. Nossa, foi lógico. Muito importante. Eu era muito jovem. Aquilo foi de uma... nem sei te dizer, foi uma emoção muito grande. Que bacana. E, bom, então daí começaram a multiplicar os famosos jardins da infância. Uns conservaram o método frebeliano, outros misturaram, mas enfim, o ideal de ser educado com a criança, paciente com a criança, fazer experiências com a criança, fazer excursões com a criança, usar um material simples, fácil, lavável, bem didático, continuou. Perfeito. É porque o povo saiba um pouquinho da história do Brasil em termos educacionais. E isso tem muito a ver hoje, as influências que ainda nós temos, né? E da onde que vem. Por isso que é importante a senhora estar dando esses testemunhos, né? Porque no nosso caso das artes marciais, principalmente os profissionais que trabalham em escola, que são formados, né? A gente não é tabula rasa, né, na formação, né? Que simplesmente, eu tenho uma ideia aqui. Não. Já está falando de um aspecto extremamente importante na formação da vida de um indivíduo, que é a pré-escola, o jardim da infância, né? E que, falando de Froebel, você já entende de todo o cuidado, de toda a abordagem que a gente tem que ter a partir da prontidão motora, da prontidão emocional, né, no caso psíquica, né, da prontidão das estruturas de uma criança e o cuidado, simbolicamente falando, né, um cuidado de um jardineiro, né, que é aquele que rega, aquele que está todo dia acompanhando, que tem que ter certo uma delicadeza. Que é delicado com a flor, justamente, que trata com o maior amor, e aí já que é o caso da professora, do professor do jardim. E já cai por Agora, água, além disso, e cai por água e cai por água abaixo aquela ideia que muitas vezes eu vejo aqui em outras lives, até pessoas que me chamam para alguns debates, logicamente sempre dentro de um contexto muito amigável, de falar, não, poxa, mas eu tenho muitos anos de prática, então eu vou começar a dar aula para criança. Pelo amor de Deus, né? Vai estudar. Não tem nada né? uma coisa com outra. Exatamente, vai estudar. Você tem que conhecer a natureza da criança. Justamente. E veja bem, embora ele seja discípulo de Rousseau, e a gente viu que Rousseau não tinha religião nenhuma, ele acreditava num Deus natural, já Frederick Froebel, como pastor da Igreja Protestante Luterana, incluía na educação do jardim religião. Não é religião dogmatizada, é religião você aprender a natureza. E o ser humano que veio de Deus foi criado por Deus. Também, como ele viveu numa época conturbada, fins do século XVIII, quase século XIX, na escola dele, ultimamente, tinha dois tipos de religião. Cristãs, as duas, católico e o protestante, que são duas religiões cristãs. Então, ele admitiu isso, os seguidores dele também admitiram. Para que você veja, né? Porque às vezes as pessoas falam, não entendem, não sabem, não têm culpa de não terem estudado, e elas não entendem. E esse homem foi maravilhoso como educador. Perfeito, nossa. Ele foi um exemplo. E eu, particularmente, acho lindíssima a tarefa de uma professora de jardim da infância. E é fundamental, o primeiro contato escolar que você vai ter. Escolar propriamente dito, porque ao lado de brincadeira, diversões, existe o preparo para a alfabetização, existe ciência, história, geografia, tudo em pequeninas doses. Como eu brinco, doses homeopáticas, porque a homeopatia não faz mal para ninguém, né? Então tem que ser devagar. Então, isso foi muito importante. A ação de Frederick Froebel, no Brasil e no mundo. Muito legal. A Alemanha segue, evidentemente, a Espanha, a Holanda, os Estados Unidos, a França, vários países ainda continuam com a influência de Frederick Froebel. Perfeito. E vários fizeram questão de conservar o nome Jardim da Infância. Sim. E os de origem alemã, Kindergarten. Perfeito. Certo? Muito legal, professor. Mesmo alguns ingleses também falam Kindergarten.
Aí você fala como quiser. Não precisa snobismo, mas a gente já conhece, pode usar, Tem que né? falar direito, professora. Tem que falar direito. Tem, né? Vai É que a gente Frebel, né, fazer uma Marcelo? É trava-língua. Frebel. Pode É. me puxar a Bom, orelha. tá certo. Então, a influência dele foi grande. No Brasil, se tornou maior ainda quando Maria Montessori veio, abriu suas escolas, quando outros educadores, além de Maria Montessori, Dewey, Cassius Steiner, vários, e atualmente os modernos, Sim. né? Vallon, franceses modernos que também usaram a influência dele. Então, ela não morreu. Ela pode ter sido um pouco modificada, Sim. mas o importante é que saiba como ela foi E criada. da onde E veio, né, por que ela professora? foi Isso é criada. muito E que importante. o Brasil teve escolas. Nesse período, era muito forte, especialmente na famosa Escola Normal Caetano de Campos. Que dali que foi toda a Que formação, né? é impossível deixar de falar, certo? Perfeito. Bom, podemos passar para o outro Sim. discípulo ou tem alguma dúvida? Não, eu só queria fazer um complemento aqui, se a senhora me permite, né? Ah, pois não. Então, é muito interessante porque quando nós estamos dentro da escola trabalhando com uma arte marcial e a gente pensa, pô, que metodologia, que estilo de ensino nós vamos ter que utilizar, aplicar isso, né, de uma forma adequada para o público, principalmente da pré-escola, né, mais uma vez eu atento, né, é preciso estudar, não tem o que fazer. Você vai ter que estudar os grandes pensadores, no caso de Froebel agora aqui falando com a professora, né, no sentido de, pô, de onde que vem essa visão da natureza da criança a partir da sua prontidão psíquica, né, até para facilitar o trabalho de transmissão das técnicas, de todo o ethos comportamental dentro de uma linguagem adequada para a criança, né? Ou seja, a criança não é adulto em miniatura, né? A criança ela tem todo O Rousseau já disse isso, né? né? A criança é informação. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, professora, seguindo então. Então podemos mudar agora? Professora, já falamos de Froebel. Bom, um outro grande discípulo de Rousseau foi Enrico Pestalozzi, um italiano, como quase todos os educadores italianos, assim de temperamento bastante amoroso, afetivo. Enrico Pestalozzi já era diferente. Ele era professor. Certo. E ele tinha como base a emoção e a observação da natureza humana, como Rousseau. O ser humano, a criança, que é um ser diferenciado, não é um homem em miniatura. Então ele partiu disso. Só que como ele tinha temperamento bastante assim, como é que nós podemos dizer? Como um bom italiano, alegre, expansivo. Como um bom italiano, ele vai dar um sanguíneo, né? Ele vai dar uma outra feição para a educação. A educação que ele propõe é uma educação da natureza, segundo a natureza humana, levando em consideração que a criança não é um adulto em miniatura, bem russoniano. Só que o Pestalozzi se dedicou às crianças pequeninas. Ele não. Ele vai se dedicar aos pobres, aos largados na rua, aos desempregados e analfabetos. Então ele vai procurar dar para essas crianças uma escola que a princípio ele abre em forma de asilo. Asilo naquela época era um nome que usava, hoje já não é mais, mas naquela época era. Então ele anda pela rua, Marcelo, catando as pessoas praticamente. As crianças leva para a escola. É um internato. Nesse internato, ele vai fazer uma coisa maravilhosa. Ele vai fazer com que os alunos aprendam a ler, escrever, história, geografia, matemática, muita educação física,
que ele chamava da aula da alegria. Olha. Mas ele vai também, e a gente falou várias vezes isso aqui, dar um ensino profissionalizante. O aluno mora lá e aprende uma profissão. Em geral, Marcelo, eram profissões muito simples, carpinteiro, pedreiro, e muito ligados à vida de hortaliças, plantar, colher, cultivar a terra. Então era um internato. Os alunos moravam ali. Ele agia como um pai para aqueles alunos. E o que acontecia? Isso é lindo, quer ver o que é lindo? As crianças plantavam, vamos supor, arroz, feijão, batata. Criavam galinha, pato, etc. Com o produto do trabalho das crianças e dele, e dos professores juntos, ele vendia esses produtos e comprava coisas que não tinha, roupa, óculos, ia ao médico, enfim. E tinha o período da manhã para trabalhar na roça, e na marcenaria, e na carpintaria, no que tivesse lá, e o período da tarde para estudar. Tanto quanto possível em contato com a natureza. Um ensino alegre, um ensino festivo, porque ele era muito alegre. 2 vezes ele teve que fechar esse internato, porque ele não tinha meios econômicos para poder sustentar. Professora, mesmo que vendendo... época foi essa de Pestalozzi? Que época? Fim do século XVIII, começo do século XIX. Aí, o que fez? Abriu e fechou 2 vezes essa escola. No fim, ele abriu pela 3ª vez e conseguiu ir em frente até a morte dele. Desse jeito, plantando, criando animais, vendendo e comprando o necessário. Depois, ele vai instituir uma coisa diferente, que além de plantar, colher, criar animal, produzir alguma coisa para vender. Por exemplo, produzir camisetas. Por exemplo, produzir tênis. Tênis, durante muitos anos, eles produziram nas escolas pestalozzianas. Olha só. No mundo todo. E no Brasil. E muita gente não sabe. E eles vendiam esses produtos para poder continuar a escola. E era muito comum eles venderem, por exemplo, tênis. Entendi. E outra coisa muito comum era bottom. Todo mundo começou a usar bottom, então eles montavam barraquinhas nas ruas para vender bottoms. E aí até subsidiava mais ou menos os estudos do pessoal da escola. para subsidiar os estudos e a comida também. E o aluguel da casa também. Ele foi extremamente pobre. Ele morreu numa pobreza terrível. Então, o que eles faziam? Eles começaram a dar um ensino profissionalizante. Nossa, genial. A criança aprendia uma profissão. Espalhou pelo mundo, Marcelo. Especialmente nos aeroportos internacionais, tinha as lojinhas que vendiam camiseta, tênis, bottom, então tinha em tudo quanto era canto, porque estava na moda, bottom, era barato, você comprava 10, 15 para levar de presente num congresso que você ia, enfim, aconteceu isso. Também exerceram grande influência no Brasil. Aqui tem algumas cidades, me perdoe se eu disser errado, porque eu andei pesquisando, mas parece-me que Franca, Taubaté, tinham muitas escolas pestalozzianas. Me desculpe se não estiver correto, mas foi isso que eu encontrei. Então, aqui em São Paulo também tinha escolas pestalozzianas, que fabricam, repito, essas coisas e vendem para o sustento dele. É transformado no outro... Vendeu isso, compra arroz, feijão, óculos, remédio, médico, enfim, o que for preciso. Mas é profissionalizante, é isso que eu quero frisar. Perfeito. E profissionalizante é muito importante. Agora, exerceu influência aqui no Brasil. Professora... Já dei o nome de cidade. Professora, só... De cidades que... Só então fazer um adendo aqui, falando de Pestalozzi, me permita, o que me atravessa aqui, eu consigo fazer um paralelo, é que quando a gente pensa nas artes marciais, principalmente as mais antigas, aliás, nessa mesma época, século XVIII, XIX, a gente já tem, principalmente ali no Japão, uma identificação das escolas de artes marciais, né? Os dojos. E
a senhora falando dessa caracterização, né, das escolas pestalozzianas que falam, né? Sim, pestalozzianos. Isso, a gente já começa a entender que as escolas de artes marciais, os estilos, né, também tinham esse tipo de comportamento, né? Então pegavam muitas vezes pessoas fazerem parte como utideshes. O que é utideshes? Eram alunos de internato que ficavam dentro do dojo e viviam praticamente, né, períodos longos, né, praticamente uma vida inteira, né, que as famílias levavam, ou essas crianças eram trazidas para esses dojos e aprendiam o estilo de luta desses dojos e posteriormente se transformavam em pessoas, professores desses estilos, né? Então, dando continuidade ao estilo, dando continuidade à escola. E em muitos desses dojos, além do treino das lutas, propriamente dita, das artes marciais em questão, das escolas, também tinham os afazeres do dia a dia. Então, tinham que plantar, tinham que limpar o dojo, tinham que cuidar da roupa, tinham que fazer os próprios dogis, né, os próprios roupas de treino. Então é muito interessante esse paralelo que dá para fazer com o Ocidente e o Oriente, e percebendo que essa natureza humana de agregar e desenvolver pedagogias, né, é comum em toda parte do mundo. Então, tanto o Froebel como o Pestalozzi, nas escolas profissionalizantes, hoje, na atualidade, nós vemos muitos trabalhos assistenciais de grandes professores de artes marciais, do jiu-jitsu, do judô, que fazem esses trabalhos sociais e acolhem jovens, crianças e desenvolvem, junto a esses trabalhos sociais, profissões também. E muitos deles se tornam, inclusive, professores, que muitas vão para a faculdade de educação física se tornarem professores em escolas, ou mesmo atletas que acabam, né, desenvolvendo um trabalho muito parecido, dando continuidade a isso, né? Então é genial o que a senhora está falando, né? A colocação desses discípulos de Rousseau, né? Um trabalhando num setor tão importante para a formação de qualquer ser humano, que é a pré-escola, né? E o cuidado que se tem que ter com a criança, né? Nesse período de desenvolvimento, né? O próprio Jung dizia que a criança é que nem uma massa de moldar, né? À medida que você toca nela, ela já cria uma impressão, né? E leva isso para a vida inteira. E Pestalozzi, como a senhora muito bem colocou, das escolas profissionalizantes. Agora eu me dei conta de onde que vêm as escolas profissionalizantes, não é mesmo? Bom, então Pestalozzi, que é aquele temperamento assim, bem italiano, assim, meio alegre, entusiasmado, né? Ele teve duas vezes que fechar a escola dele. Sim. Porque não tinha condições. Mesmo assim, ele foi muitíssimo criticado, porque ele era discípulo de Rousseau, mas ele tinha no currículo de sua escola aula de religião. Ele falava de religião, ele falava de artes, ele falava da língua italiana, matemática, e ele valorizou demais, demais as artes. Porque ele achava o seguinte, como todo bom italiano canta muito bem, né? E ele cantava, e as aulas, tinha muita gente que cantava na escola lá, ele achava que as artes eram a melhor forma de alegrar a escola. Então a escola dele era alegre, tinha música até dizer chega, que na época chamava-se canto orfeônico. Então tinha música, tinha pintura, tinha desenho, então, outra grande base para a psicologia moderna. Perfeito. Porque ele pensou, acima de tudo, em formar uma criatura alegre, uma criatura livre, uma criatura entusiasmada e com uma profissão, importante com essa profissão, Marcelo. Perfeito, perfeito. Bom, Pestalozzi, como eu disse, teve que fechar 2 vezes a escola por falta de condições. O governo nunca ajudou. Eram escolas particulares. E ele vai dar grande importância também ao ensino religioso.
não como uma disciplina da escola, mas como uma maneira de mostrar que o ser humano tem que ter respeito para com o ser superior. Então, é muito bonito isso. Olha, repete isso, professora. Desculpa, repete isso. O ser humano tem que ter relacionamento com Deus. E aí Certo. ele se distancia um pouquinho da doutrina de Rousseau. Certo. Aí os seguidores de Rousseau falaram, mas ele está se contradizendo. Então, no final da vida dele, ele ficou um pouquinho decepcionado, como a gente fica, né? Às vezes decepcionado. Sim. Então, ele achou que não valia a pena ele ter defendido tanto a teoria russoniana. Entendi. E ele, ao morrer, deixa muitos seguidores. Certo? Aqui também eu tenho que dar um depoimento que me é muito querido. Por favor. Quando Caetano de Campos mudou da Praça da República por um decreto educacional para aclimação, evidentemente que se preparou um prédio maravilhoso na aclimação. Chamava-se Palácio de Vidro, onde tinha todas as salas, um túnel do tempo que estava na moda a expressão, e a pré-escola, o jardim de infância, estilo frabeliano, redondo, com as salas em comunicação. Certo. Mas as carteiras, os móveis foram novos. O que ficou na praça, não sei que fim levou. Só que havia 3 objetos que teriam que ser muito respeitados. O piano de cauda, doado pelo imperador do Brasil para a escola. Olha isso. Um relógio carrilhão maravilhoso, que era do tamanho de uma parede, doado também pelo imperador do Brasil para a escola. E uma estátua de bronze de Enrico Pestalozzi, Olha. doado pela Itália para Caetano de Campos. E daí o grande problema, porque eram 3 grandes relíquias, Marcelo. Aí como é que foi feito isso? Um caminhão trouxe atrás, todo enrolado em panos, cobertores, cada uma dessas 3 peças. Havia umas professoras mais idosas e 2 mais moças. Na época eu estava entre as mais moças. Nós viemos na boleia do caminhão da Praça da República até a aclimação devagarzinho, de modo que o caminhão não balançasse essas preciosidades. E atrás veio o carro do governador do estado, o senhor Dr. Paulo Maluf, que acompanhava até a gente chegar na escola. Eu vivi mais uns anos, aí me aposentei da Caetano. Mas enquanto eu vivi, eu vi a estátua de Pestalozzi na antessala da direção. Então são coisas que o povo deveria saber. Coisas preciosas da nossa história. Para não pensar que nós somos uma... Talvez agora seja decadente a educação, mas na época não era. Justamente porque paramos de estudar a história da nossa origem educacional. Eu acho que precisa saber um pouco de história, viu? Professora, a história é a mestra da vida. É o que eu sempre falo, professora, a respeito das artes marciais, que nós temos que estudar profundamente a origem, nós temos que estudar todo o desenvolvimento que se deu desde lá dos primórdios, né? E não é uma pesquisa de falar que nem papagaio. Eu ouvi, não, você tem que estudar, você tem que sentar, a bunda na cadeira e estudar. Um estudo, como chama a filosofia, rigoroso, radical, de conjunto sobre as coisas, Exatamente. Por isso que o curso de formação filosófica disso, né? Por isso que o curso de formação filosófico vem para atender esses professores, esses profissionais, né? Inclusive as pessoas que praticam e aquelas que amam a filosofia marcial, para dar um sustentáculo, para resgatar algo que vem se perdendo por causa da esportivização, né? por causa da perda, né? Da filosofia. Né? Arte marcial e filosofia não tem como se separar. Né? Senão a gente não pode falar que é arte marcial, a gente pode falar só que é um esporte de luta, uma prática.
Então, isso que a senhora está falando é de profunda, mas de uma profunda importância, é saber da história, não é isso, professor? Olha, eu acho que a partir de agora, quem não conhecia a história da Jardim da Infância deve ter muita reverência com o professor de Jardim da Infância. Sem dúvida. Ele é o mais importante dos professores, porque ele vai começar quando a criança ainda é muito pequena, é uma florzinha. Essa comparação de florzinha é maravilhosa em filosofia. Então deve ter uma reverência muito grande sobre eles. E outra coisa, quando você encontrar uma loja pestalozziana que vende essas coisas por aí, como falei, camisetas, tênis, botas, etc, 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 também tem uma reverência muito grande, porque é uma forma de vender para custear isso. Sim, sim, tem toda uma filosofia, né, professora? Tem, de produzir... é uma filosofia naturalista de Jean-Jacques Rousseau. Exatamente, algo natural. E aí a senhora quebra um paradigma, inclusive, de falar, não, nossa, tá vendendo, isso é comércio. Não, uma filosofia de não, algo natural. Nesse né? caso não é comércio. Não, né? Das pestalozzianas, as lojinhas, não é comércio, porque é dedicado para a educação deles. Perfeitamente, né? Quer dizer... O lucro é muito pequeno. E uma valorização aí, volta de novo a sacralidade do trabalho, da produção, né, sim, professora? A importância do trabalho, Poxa, né? Não é e algo... você já formar desde pequeno que é preciso trabalhar, não só estudar. Perfeitamente, né? Eu acho que eu pretendia, não sei se eu consegui atingir, Marcelo, mas eu pretendia mostrar a importância do professor, porque é formado na teoria de Rousseau, naturalista, e a importância da educação profissionalizante, que é de outro grande discípulo de Rousseau. Não, foi muito claro. E que precisa ser respeitado. Foi muito clara. Meu objetivo é o respeito a essas pessoas. Com eles, Marcelo, existem outros filósofos seguidores de Rousseau, muitos. Schopenhauer, Kerstensteiner, Froebel, Kerstensteiner, e outros ingleses, Schelling, etc. Mas esses dois são os mais importantes. Perfeito. Para nós, educadores. Sim, sim. Aliás, se eu tivesse dando um curso de filosofia pura, eu ia falar hoje aqui sobre Schelling. Sim. Que é um filósofo alemão que observou outras situações, mas eu sou uma educadora. Então, mas é isso que é importante, então, a filosofia está voltada à educação. É isso que é importante. É isso que é o importante da nossa aula, da nossa live de hoje. Porque a ideia de a senhora estar falando dos discípulos de Rousseau, né? Nessas duas figuras importantíssimas para a educação do mundo e do Brasil também, remete também da importância educacional que a arte marcial tem dentro do aspecto escolar e fora dele. Né? Então, tem um autor muito interessante, um pesquisador, na verdade, muito interessante, que é Peter Payne, que ele fala o seguinte, ele define: a arte marcial é um sistema completo de aprendizagem, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele já leva a arte marcial para um contexto de aprendizado, de que, no nosso caso, falando do Jardim da Infância, com Froebel, né? A importância de, se você estiver utilizando dentro do contexto da pré-escola, dentro do contexto da educação física, uma prática, ou mesmo seguindo os PCNs como um complemento da educação física, né? Você ter em mente que a prática da arte marcial na pré-escola tem um objetivo educacional, e não é um objetivo esportivo, não é um objetivo competitivo, né? Mas é uma formação, um complemento ou uma atividade a dar à criança, nessa faixa etária que é a da pré-escola, que vai lá dos 4 aos 7 anos, né? Uma possibilidade de ela atuar socialmente, emocionalmente, né? Motoramente, né? Psicomotoramente falando, né? Para desenvolver essas capacidades, né? E em contrapartida... Aliás, Pode falar, professor, pode falar.
Aliás, Aliás, o objetivo da Jardim da Infância mesmo é esse, desenvolver a parte emotiva, a perfeitamente. parte social, a parte familiar, a parte patriótica, a parte esportiva. Não é um lugar para alfabetizar e dar matemática, é um Perfeitamente. lugar para sociabilizar a criança, para Exatamente. entender a criança, E, e, bu- para conhecer a natureza da criança. e o que é mais legal que a senhora Por isso que colocou, o que é mais legal que a senhora colocou de freio, de ter esse cuidado de um jardineiro com as suas plantas. Né? eu Isso é sempre lindo, deixo uma né? mensagem. Eu sempre deixo uma mensagem no meu final, e eu queria justamente falar isso. O professor do Jardim da Infância é um jardineiro. Tenha cuidado com as florzinhas que foram entregues para vocês. Cultive-as e depois pense em ensinamentos. E você, quando se deparar com alguém que vai falar para você de escola pestalozziana, de lojas pestalozzianas, pense na importância da educação profissionalizante para pessoas pobres que se sustentam com seu trabalho dentro da escola, que comem o produto. E antes de terminar, quero lembrar um exemplo que já dei na aula passada, mas agora bem próximo disso. Eu, com minhas alunas, ia a Juquitiba. E Juquitiba é um dos locais que tem melhores escolas profissionalizantes pestalozzianas, certo? De Perfeito. origem pestalozziana. Nós fomos lá e ficamos um dia inteiro assistindo o funcionamento da escola. As meninas do magistério do Colégio Anglo-Latino, onde eu lecionei, Sim, isso tinha o curso de magistério, aqui na aqui na aclimação. Sim, aclimação. sim, eu conheci a escola. E também as meninas do magistério da Caetano. Eu levava tanto do Anglo-Latino quanto as da Caetano de Campos para ver as escolas de Juquitiba, que são um exemplo ainda hoje de escolas pestalozzianas. Perfeito, legal. Produz, vende, transforma em material didático, transforma em uniforme, transforma em comida. Genial. E dá uma profissão. Isso é importante. Que legal isso. Quer dizer, Eu acho, Marcelo, que fazendo um paralelo com as artes marciais, a senhora tendo uma atitude dessa com as suas alunas, né? A mesma coisa que o mestre com os seus discípulos, né? É quase um apostolado, né, professor? Eu sempre falo isso quando eu dou palestra para profissionais já da área das artes marciais, mestres, faixas pretas, né? É um apostolado ser professor de artes marciais, né? E para aquele que trabalha dentro de um contexto desse que a senhora está falando, né? E o que a senhora fez, praticamente é um apostolado. Eu já fico visualizando a senhora e as suas alunas indo, né? E a senhora mostrando a vida, entre aspas, né? A vida dentro desse aspecto, né? Que é o... eu não fui perfeita. Eu não sou nem fui perfeita. Mas ninguém é, Mas eu professor. procurei, durante a minha vida, mostrar a importância de ser professor. Mas eu vou E se eu ser tivesse que voltar... testemunho, mas eu sou testemunho de uma qualidade da senhora. Eu sou testemunho porque eu fui seu aluno e fui companheiro de trabalho, né, na FMU. A senhora tem amor, paixão pelo que a senhora escolheu fazer. E isso é a coisa mais fundamental que tem em qualquer obra educacional, que qualquer profissional da pedagogia, da educação física e das artes marciais tem que ter e coexistir com isso, que é a paixão, o amor pelo outro, pela criança, pelo jovem, pelo adulto, pelo deficiente, aquele portador de necessidades especiais, né? Independente da cor, independente da opção sexual, independente, né, das suas limitações e das suas qualidades. Então é o amor que a gente tem pelo próximo, pelo aluno, pela criança, né? Pelo outro. Isso que é o mais importante e isso que educa. Não é isso, professora? E a senhora é o grande exemplo para mim, para todos nós aqui, para os mais de sei quantos mil alunos que a senhora já educou e já ensinou. Eu sempre penso, se eu tivesse que voltar nesse mundo, Marcelo, eu seria professora outra vez. Eu também. Nenhuma outra profissão me chamaria tanta atenção. Eu acho que é muito feliz quem pode
passar um pouco do que sabe para o outro e tentar compreender o outro. Aliás, tem aqui a Menezes Rodrigues, Tatiana, diz assim, ó, sim, foi bem perfeita como professora, sou testemunha do Caetano. Aluna da senhora aqui, professora. Obrigada, dá um beijo nela para mim. Pode mandar, ela está aqui com a gente. Tá. Um beijo para todo mundo que gostou. Eu fiquei muito feliz de poder falar essa experiência, porque a gente precisa, não pode só ser teórico, tem que ser um prático também. Mostrar que a teoria é aplicável. Senão vai ficar só na teoria, é muito difícil, né? Só pessoas muito teóricas. E daí, você não aplicou? Não apliquei. Como. E aí? Que é uma das coisas que eu falo a respeito da filosofia marcial, né? Do meu curso de formação filosófica em artes marciais. Pessoal, mas para que eu vou fazer? Ficar estudando? Ô, meu amigo, acorda se você quer ser alguém melhor e que melhore a qualidade de ensino dos seus alunos, para os seus alunos, que você faça dos seus alunos discípulos pessoas melhores. Só porque para os alunos serem melhores e você ser um professor melhor, você precisa pôr em prática o que é a filosofia marcial. E não ficar só achando, não preciso. Tá aqui, tá aqui a testemunha da grande doutora Marli Muccelli, que mais uma vez veio dar a graça dos seus conhecimentos de filosofia, de pedagogia, já que a senhora é uma faixa vermelha, né? Nesse sentido aí, nesse conhecimento. Olha essa faixa vermelha, hein? Tem que ser uma ocasião especial, a gente tem que documentar isso, né, professora? Tá bom. Professora, dê suas últimas mensagens aqui, por favor. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que deu atenção, né? Porque a atenção das pessoas é muito preciosa. Sem dúvida. Muito obrigada pela atenção que essas pessoas deram à nossa conversa. E hoje acho que de uma maneira mais leve eu pude dar exemplos concretos dos discípulos de Rousseau. Perfeito. Se a gente continuar fazendo live, no próximo vez a gente já vai passar para o século XX, porque o século XIX não tem muitas a teoria não é tão aplicável à educação. Certo. Os filósofos são um pouquinho mais metafísicos, então fica um pouquinho mais difícil, tem que conhecer muita filosofia para entender a metafísica. Mas no século XX, vem outra vez as teorias filosóficas que são possíveis através dos filósofos que viveram no século XX. Vamos, lógico. Que atuaram também até aqui no Brasil, né? Vamos embora, professor. Então, eu deixo essa mensagem. Muito obrigada pela atenção. Eu sei que tem gente de seus seguidores, tem as alunas da Caetano, do Ângulo Latino, do São Marcos, da FMU, então eu fico muito contente de saber. E, inclusive, eu dei aula no seminário aqui do Ipiranga, dei aula de filosofia lá também, ali no Seminário Central do Ipiranga, e tive a felicidade de saber que tem alguns ex-alunos, hoje padres, que estão assistindo as nossas lives também. Maravilha. Eu fiquei sabendo essa semana. Aliás, o nosso público é então, super eclético. Também. O nosso público é super eclético. Nós temos, bem além dos meus alunos de Aikido, né? Tem meus amigos do Jiu-Jitsu, que sempre acompanham. Tem o meu grande mestre de Jiu-Jitsu, que não perde uma live da gente, que é o mestre Flávio Bering. Ele estava aqui com a gente, está aqui com a gente. Um abraço ao professor Flávio Bering. Eu não o conheço pessoalmente, mas aprendi a admirá-lo. Aí, professor Messi, tá vendo só? Aliás, o livro que a senhora recentemente lançou, né? Que é o... Por favor, fala o título. Por que não falar da morte? Isso, eu entreguei em mãos para ele, tá? Que foi um presente dado para o mestre Flávio Bering e ele agradeceu muito. Marcelo, eu poderia, antes de terminar, fazer um convite no seu programa para as pessoas? Senhora, lógico. Então, eu quero convidar todo mundo para, na próxima quarta-feira, assistir uma conversa que terei com mais 2 colegas sobre o nosso livro, que vai ser lançado no final do ano, mas já está pronto, cujo nome é muito importante, chama-se Inclusão. Maravilha! Então, não é através desse meio, mas o Marcelo vai depois colocar para o pessoal lá da... Vou divulgar. Porque eu quero muito que o pessoal das artes marciais assista também. Com certeza, nós vamos estar prestigiando. Será na quarta-feira que vem, às 8h30, depois eu passo o endereço. Por favor, eu vou divulgar aqui pelo meu canal, tá bom, professora? Bom, gente,
Mais Então, uma live. eu deixo Mais uma live com a professora Marli. é uma live E eu quero dizer o com os dois seguinte. outros colegas. Ah, sim, tá. Como? Não, pode falar, professora. Então, é uma live Desculpa. com os outros dois colegas que escreveram um artigo no livro. Perfeito. E será na próxima quarta-feira. Pode deixar que eu vou Com a ajudar. com a ajuda do meu grande neto, que é a minha assessora. O João. O João sempre está ajudando aqui a gente. Famoso João. Grande João, obrigado. E com a ajuda da minha filha também, que me assessora, né, a Maria? Que legal. E do filho taurino também. Pode botar o taurino aí, viu? O filho taurino assiste, me dá muito prazer de assistir também. Lógico, todo mundo da família assistindo. Bom. Professora, deixa eu só fazer as considerações finais. Essa live Pois não. vai estar gravada lá. Eu peço pro pessoal que está acompanhando a gente que compartilhem, tá? Marque os amigos aí. Lembrando que essas lives fazem parte do complemento de estudos do curso de formação filosófica aqui do Sensei Marcelo Silva. Já somos 300 alunos em 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio de curso lançado aqui na internet. Está um sucesso, 99% de satisfação para todos os mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Tá? Então o curso está aí, é só entrar no link da bio, fazer a inscrição e ir para um outro patamar. Vamos mudar de faixa, vamos sair da faixa branca aí e se tornar grandes mestres do conhecimento da filosofia marcial. Além de tudo, lives maravilhosas como essa da doutora Marli, minha querida professora, minha querida companheira de trabalho e minha aluna hoje. Professor, sou aluna mesmo. Professora, um beijo. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Seguidores, um beijo para todo mundo que nos prestigiou. Um grande beijo. Um abraço a todos vocês. Boa noite. Até a próxima, pessoal. Domo arigatou gozaimashita. Oyasumi nasai. Tchau, prof.